Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, família. Quem puder ligar a câmera, fica à vontade. Quinta-feira, né? Acho que é quinta-feira. Quinta-feira, dia 4 de maio. E vamos lá. Vamos dar início aqui na nossa conexão matinal. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu fico com mais ansiedade, parece, fico mais animado, com mais vontade de fazer acontecer, com mais esperança de tudo que vai ser lançado lá no nosso evento em Campinas no dia 20, tá? Então, prepare o coração, porque com certeza vem muita coisa boa. Hoje eu vou passar um pequeno, tá? Possível spoiler do que vai ser anunciado aí, talvez na próxima semana, pelo que eu fiquei sabendo, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas a gente vai antecipar aqui para vocês que se conectam nas manhãs junto com a gente. Então, primeiramente, parabéns para você que está conectado aqui. Eu sei que não é fácil, você está, às vezes, antecipando aí o seu sono, acordando mais cedo. Tem gente que está se arrumando para ir trabalhar, tem gente que está na academia, tem gente que se esforça para estar conectado aqui. Então, parabéns, com certeza. Lá no final vai valer a pena. Só para vocês terem ideia, eu também tenho meu sacrifício. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã, mas já estamos aqui para fazer acontecer, porque eu sei que no final tudo vai valer a pena. No final a gente vai lembrar de tudo dando risada e se divertindo lá nos melhores lugares do mundo, com certeza, tá? Então, bom dia, Aline, bom dia, Ana, bom dia, Beatriz, bom dia, Edilane, bom dia, Maria. E bora iniciar efetivamente a nossa a nossa conexão matinal, começando, obviamente, com a nossa postagem do dia, nosso story do dia. Já está lá, não sei se vocês usam o Google Drive ou não, para baixar essa arte, mas não coloquei lá hoje, deixei apenas lá no meu Instagram. Então, quem quiser ir lá no meu Instagram e dar uma olhada lá, tirar print para publicar no seu story também. A nossa postagem do dia, a nossa frase do dia está aí na tela. Todas as vezes que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando. Essa frase foi de Pablo Picasso, um grande artista que eu não sei vocês, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar que porque a tal pessoa tem sorte ou outro, ou deixa com que o destino, né, deixa a vida me levar, que as coisas vão acontecer. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. E eu garanto para vocês que lá na frente, quando as pessoas começarem a ver os resultados que vocês tiverem junto com a raiva, muitos vão falar: mas porque a Aline começou lá no pré-lançamento. Mas porque a Edilane, ela teve sorte. Mas porque a Beatriz tem o dom de fazer o negócio. E a gente sabe, né? A gente sabe do sacrifício, a gente sabe tanto que a gente trabalha para fazer acontecer. Então, tá aí a nossa frase do dia. Todas as vezes que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando. Então, a recomendação que eu faço para você é essa: continue trabalhando, continue fazendo o que tem que ser feito, que você pode ter certeza que a sorte vai te encontrar nesse momento, porque sorte nada mais é do que quando a oportunidade encontra a pessoa preparada, e aí você consegue ter sucesso dentro da nossa trajetória, tá? Então, dentro desse modelo de negócio, eu recomendo muito que você faça o que tem que ser feito, porque é impressionante. E acredita, eu falo, né, para todo mundo que o primeiro passo sempre, sempre, sempre para qualquer coisa, principalmente dentro do nosso negócio, o primeiro passo é você acreditar. Quanto mais você acreditar e mais você fizer o que tem que ser feito, porque a ação que você vai tomar, ela vai estar diretamente relacionada ao quanto você acredita na oportunidade, ao quanto você acredita na ferramenta que a gente está construindo junto. Então, acredita, porque da sua crença você vai ter ação. E é impressionante, impressionante, como do nada as coisas acontecem quando você está em movimento. As coisas simplesmente acontecem quando estamos em movimento. Eu vou contar algumas histórias para vocês
né, de momentos da minha trajetória dentro da venda direta, momentos em que eu estava com dificuldade, momentos em que eu simplesmente tomei a decisão de acelerar, né, algumas coisas que acabavam acontecendo, né? Para quem não conhece um pouco da minha história, eu comecei na venda direta, vai fazer 10 anos esse ano, tá? Vai fazer 10 anos esse ano. E eu recebi alguns ensinamentos, tá? Desde que eu comecei, né, lá no meu início, principalmente, eu recebi alguns ensinamentos por parte da minha mãe, né? E a minha mãe, ela me deu um ensinamento muito importante. Eu falo que foram dois momentos bem no meu início que eu tive ensinamentos que eu levo até hoje e que fizeram com que eu persistisse na minha trajetória e sim, que fizessem com que minha vida fosse completamente transformada pela ferramenta da venda direta, tá? Por isso que eu acredito demais na venda direta, por isso que eu acredito muito que a gente está num caminho muito forte, né? E eu lembro quando eu comecei, minha mãe é empresária, tá? Farmacêutica, empresária, e quando eu comecei, ela me apoiou, entre aspas, né? Eu falo que ela me apoiou porque ela meio que falou assim, tá bom, vai lá, quebra a cara e depois volta para o caminho tradicional, né? Mas ela me apoiou nesse início e falou o seguinte, falou assim, filho, santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar desse ditado e ela me explicou, né, o que isso significa. E ela falou para mim, ela falou assim, filho, no início do teu negócio, antes de você construir os seus resultados, as pessoas elas não vão te dar atenção, as pessoas elas não vão te dar moral, as pessoas elas vão duvidar de você. As pessoas vão duvidar de você, principalmente as pessoas mais próximas, os seus amigos mais próximos, os seus familiares. Essas pessoas, elas vão esperar você ter resultado para elas tomarem alguma decisão de fazer negócio com você, muitas vezes de consumir o seu produto. E outra coisa que ela virou para mim e falou, ela falou assim: "Então pensa comigo". E aí eu quero que você faça essa reflexão também. Quantos amigos seus têm uma oportunidade para te oferecer? Aí eu virei para ela e falei assim: "Ah, nenhum". Ela falou: "Pois é, ninguém tem uma oportunidade para oferecer. Você tem a oportunidade. Você já está dentro do negócio. Você já está fazendo acontecer, você já está dando o seu melhor. Então é natural que as coisas vão acontecer para você. Mas você tem que continuar fazendo e entender que não é todo mundo que vai abraçar a causa junto com você, que você vai ser criticado, que você vai ter alguns obstáculos e que se você superar esses obstáculos, você vai construir coisas incríveis. E foi isso que aconteceu no meu caso. E o segundo ensinamento foi na primeira vez que eu conheci o Rodrigo Bergenbrock. Para quem não conhece, é um dos caras que está por trás aí de toda a construção da nossa empresa, da Hive. É um cara que é 100%, nossa upline, né, 100% disponível para cada um de vocês aqui que quiser se conectar com ele, ele vai estar disponível. E um mega resultado, um cara, um ponto totalmente fora da curva, né? É um cara que em um ano de negócio na venda direta, trabalhando no tempo parcial, tocando a operação de 2 empresas em paralelo à venda direta, em um ano ele conquistou mais de R$ 1 milhão em comissões dentro da venda direta. E o primeiro ensinamento que eu lembro do Rodrigo trazendo foi um dia que a gente foi almoçar, né? Na verdade, assim, eu não fui almoçar nesse dia. O meu irmão, né, que na época era meu patrocinador dentro da venda direta, ele me convidou, porque o tal do Rodrigo estava aqui em Maringá. Eu sei lá quem era Rodrigo, não conhecia, não estava começando dentro do negócio. E o meu irmão, ele veio, depois desse almoço, ele veio conversar comigo e me falou a respeito disso, me mostrou a foto do almoço, que estava toda a minha equipe, né, junto com o Rodrigo, né, almoçando aqui em Maringá. E meu irmão virou para mim e falou assim: "Ah, nunca saia da foto", né? O Rodrigo falou isso: "Nunca saia da foto, né? Esteja sempre conectado, nunca saia da foto, nunca saia da foto". E é engraçado porque daquela foto, eu queria muito ter essa foto. Eu ainda
tem esperança de conseguir essa foto. Porque nessa foto, a única pessoa que continua dentro da venda direta, a única pessoa que continua fazendo o negócio é o Rodrigo. Consequentemente, é a única pessoa que teve resultado, que tem resultado dentro da venda direta. As outras pessoas, elas acabaram desistindo no processo, tá? Então, a primeira coisa que o segundo ensinamento que eu quero passar para vocês é esse, é para que você nunca saia da foto, para que você continue presente, para que você continue conectado, para que você continue aparecendo nas fotos, que a gente tira foto na conferência, a gente tira foto às vezes em reuniões, em treinamentos, em seminários, a gente vai tirar uma mega foto de todo o nosso time lá no evento de lançamento. Então, se você quer ser uma pessoa de destaque logo no lançamento da marca, não saia da foto. Esteja presente, esteja conectado, tá? Então, esses foram os dois primeiros ensinamentos, né, que eu tive dentro da minha trajetória. E eu quero contar outra história para você, outros dois momentos assim que sempre eu compartilho que são marcantes, né? O primeiro é mais rápido, é mais simples, então eu vou contar para vocês, que é aquela questão que eu falei de quando você está em movimento, as coisas elas acontecem. Quando você está em movimento, as coisas acontecem. Então, quando você acelera, do nada, aparece alguém que quer fazer negócio com você. E eu lembro que foi o mês que eu mais recrutei dentro da venda direta, na minha trajetória. O mês que eu mais recrutei, eu cadastrei 12 pessoas. Tirando, né, a época de pré-lançamento, né, nesse pré-lançamento, eu acabei fazendo mais do que 12 cadastros em um mês só, mas o mês que eu mais recrutei cadastro, não pré-cadastro, mas o cadastro efetivamente, que a pessoa foi lá, fez um investimento em produto, começou efetivamente dentro do negócio, o mês que eu mais fiz cadastros dentro da venda direta foram 12 cadastros no mês. Mais ou menos quase um cadastro a cada 2 dias, né? E eu lembro que eu estava muito acelerado, que eu estava muito em movimento, que eu estava sempre... E quando você entra em movimento, você fica num estado de alerta, né? O Marcelo Serakides fala que você liga o seu modo recrutamento, né? Você liga o seu modo recrutamento, você entra num estado de alerta e que você acaba aproveitando todas as oportunidades que passam na sua frente, né? E eu lembro que eu estava nesse momento, né? E eu fui ajudar um novo distribuidor, novo empreendedor do meu time. E aí a gente marcou de fazer uma reunião na loja da esposa dele, né? Eu tinha cadastrado o casal, fui na loja da esposa dele, era uma loja de vestido, para alugar vestido, de vestido de noiva e tal. E eu cheguei na loja, na recepção estava o noivo, na recepção estava o meu distribuidor, que era o Paulo. E aí o Paulo virou para mim e falou assim: Estevão, pô, espera só um pouquinho ali sentado, que a Tati, que era a mulher dele, tá terminando de fazer uma medição lá de uma noiva. Assim que acabar, a gente conversa. Pode ser? Eu falei, não, beleza, pode ser, tranquilo. Né? Sentei lá na espera. A dona da loja estava lá para dentro com uma noiva, fazendo toda a parte lá do vestido dela. E sentado ali na espera junto comigo, estava quem? O noivo, esperando a noiva terminar de fazer as provas ali do vestido e tudo mais. E eu estava em estado de alerta, eu estava em movimento, e aí eu puxei assunto com o cara, né? Comecei a me relacionar com o cara, e aí começamos a conversar. E sabe sobre o que a gente conversou nesse dia? A gente conversou sobre pedra no rim. Meu pai tinha pedra no rim, ele tinha pedra no rim, conectou, conversamos sobre isso. No comecinho ali, para puxar assunto, eu fiz uma piada que não deu muito certo, né? Falei assim, nossa, casando, é o começo do fim da vida, né? Fiz aquela brincadeirinha besta, ainda mais para quem estava prestes a se casar, né? Não foi senti que não foi legal, aí comecei a mudar de assunto, comecei a perguntar o que a pessoa fazia, a gente começou a conversar, e ao final da conversa, mostrei a oportunidade para ele. Não, no final da conversa, eu simplesmente peguei o contato dele do Facebook. Ele não tinha Instagram. Eu peguei o contato dele no Facebook. Peguei o contato dele no Facebook, adicionei ele no Facebook, e isso era uma quinta, sexta-feira, era mais para o final de semana, e na terça-feira a gente teria um evento presencial em Maringá, de apresentação da oportunidade. E era o Beto Carvalho que ia fazer
se eu não me engano, essa apresentação. E aí eu estava em movimento, eu peguei o contato dele, ele me aceitou ali como amigo no Facebook, eu fui lá, mandei uma mensagem para ele, aí sim, eu fiz uma abordagem profissional e convidei ele para conhecer a oportunidade. Ele não estava num momento propício para investir num negócio, porque ele estava prestes a se casar, e temos aqui uma organizadora de eventos, e ela sabe que quando você está nesse momento de casamento, você não tem tempo, você não tem dinheiro, você não tem nada para começar o negócio, né? É desafiador, né? Então ele não estava no momento propício para começar, mas eu não podia perder aquela oportunidade, porque se eu demorasse 2 meses, 3 meses, 1 ano para convidar, para entrar em contato com essa pessoa de novo, ela não ia lembrar de mim. Ela não ia lembrar que eu era o cara que estava sentado ali na espera quando a esposa dele estava provando o vestido de noiva. É um contato frio, que eu não conhecia, mas eu estava em movimento. E aí eu convidei ele para conhecer a oportunidade, ele levou um amigo nessa reunião, nesse evento, e ele se cadastrou, na época, com o maior pacote de investimento que tinha lá na época, que era um pacote bem até caro, tá? Digamos assim, era na época, se eu não me engano, era mais de R$ 8.000 o investimento que ele ia fazer, que ele fez no negócio, mas ele entendeu como uma oportunidade de investimento e se cadastrou. Então, uma pessoa que eu não conhecia, que a gente conversou sobre pedra no rim, que não tem nada a ver com nada, ele não é da área de vendas, ele era, na época, depois ele entrou, depois da venda direta, ele se desenvolveu e ele entrou para a área de vendas. Depois ele foi trabalhar com venda de carro, enfim, hoje não faz mais negócio. Mas ele trabalhava, acho que ele era enfermeiro, alguma coisa assim. Ou auxiliar de enfermagem, não lembro exatamente. E aí, esse cara tomou a decisão de fazer o negócio porque eu estava em movimento, fiz uma abordagem profissional com ele e o cara se cadastrou. E ele vendeu todos os produtos, teve resultados iniciais ali na trajetória, né? Ajudei ele no processo, tá? Então, qual que é a lição que eu passo aqui para vocês hoje? Que, independente do momento, independente do obstáculo, a gente está chegando, a gente está na reta final. A gente está na reta final de pré-lançamento. De hoje até o dia 20, de hoje até o dia 20 de maio, de hoje até o dia 20 de maio, a gente vai. É o período mais. É até chato, né? Falar esse termo. Mas é mais fácil da história para trabalhar. De hoje até o dia 20 de maio vai ser o momento mais fácil da história para trabalhar. Em que sentido? No sentido de você, quando você apresenta a oportunidade, a pessoa sair pré-cadastrada. A pessoa sair cadastrada, porque ela não vai ter a objeção do dinheiro inicialmente para começar. Depois do dia 20, a gente vai começar a encontrar essas objeções, e é óbvio que a gente vai ensinar você como contornar todo tipo de objeção dentro do negócio, para você ter resultado aqui dentro, da Hive, tá? Mas de hoje até o dia 20, a gente não tem esse tipo de objeção. Então, agora, além de a gente não... Por que hoje é mais fácil do que lá em fevereiro? Porque em fevereiro a gente não tinha informação. Aí a gente começou a ter informação. Aí a gente começou a ter um prazo, a gente começou a ter uma meta, a gente começou a ter uma data. E essa data hoje, ela está próxima, são o quê? 16 dias para o nosso lançamento. São 16 dias para o nosso lançamento. Então, hoje, quando você cadastra uma pessoa, você já consegue dar um direcionamento real para ela. De que cadastra ela, conecta ela no nosso evento de lançamento lá em Campinas, no dia 20. Você já faz o pré-cadastro. Hoje o pré-cadastro não é mais gratuito, tá, gente? Eu não sei se vocês têm essa visão junto comigo. Pré-cadastro hoje não é mais gratuito. Hoje eu não vou fazer um pré-cadastro em que a pessoa vai simplesmente se cadastrar de graça. Não. Eu já vou linkar o quê? O convite do evento lá de Campinas. Aí da sua região, se tiver saindo excursão, você vai lá e já vai colocar o valor da excursão também. Para quê? Para que a pessoa ela tenha a informação direto da fonte e para que o evento trabalhe para a gente.
para que o evento trabalhe para a gente. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que apresentar, a gente tem que mostrar a oportunidade para as pessoas e já conectar para o evento de lançamento. E entenda que se você estiver em movimento, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Coisas acontecem para quem está em movimento. Entenda isso, tá? Entenda isso. Coisas acontecem quando você está em movimento. Um outro momento dentro da minha trajetória. Eu tive um momento dentro da minha trajetória em que eu passei por um período de transição, que é um período que a gente está vivendo hoje também, foi muito diferente, tá? Na época, quando eu passei por esse período de transição, muito diferente, mas também tive um período de transição, em que a empresa que eu desenvolvia, que eu representava, ela foi vendida por uma outra empresa de venda direta, que foi a Junesc, que entrou no Brasil, e aí a gente estava fazendo toda a mudança de plataforma, toda a mudança de negócio, mas a gente tinha produto, a gente tinha negócio acontecendo. Não fez um pré-lançamento em que a gente não tinha nada concreto, em que não girava comissionamento, não tinha nada, né? Então foi um momento bem diferente, mas também foi um momento de transição. E eu lembro que na época, algumas coisas estavam acontecendo, não vem ao caso todos os detalhes, tá? Depois eu posso contar essa história um pouco mais a fundo, mas foi o meu momento de maior desafio dentro da venda direta até hoje. Foi o meu momento de maior desafio na venda direta hoje, porque eu comecei a ter dúvida. Eu comecei a ter dúvida em relação se o que eu estava fazendo estava de acordo com o que tinha que ser feito dentro da indústria da venda direta para ter resultado. E eu comecei a ficar meio perdido. E aí eu comecei a analisar outros negócios, eu comecei a analisar outras empresas até de venda direta, eu comecei essa dúvida, ela começou a me atrapalhar. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para o meu upline. Passei a mão no telefone, eu não conhecia o Gustavo, conheci o Gustavo, mas não tinha um relacionamento muito próximo com ele ainda, né? O meu upline mais próximo, né, em relação à conexão, na época, era o Rodrigo. E eu lembro que eu tava com o meu carro, eu tinha acabado de fazer uma apresentação individual, eu estacionei meu carro na rua e liguei pro Rodrigo. Porque eu falei, porra, eu tô perdido. Deixa eu ver o que eu faço. Eu vou ligar pro Rodrigo. Liguei pro Rodrigo e falei assim, Rodrigo, ó, pô, tá acontecendo isso, eu tô perdido. Passei um pouco das minhas inseguranças pro Rodrigo. E ele virou para mim e falou, não, maninho, tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um horário pra gente fazer um Skype. Não tinha Zoom, não tinha Meet, não tinha nada disso ainda. Vamos fazer um Skype. Né? Ninguém mais usa Skype, eu acho. Nem sei usar, eu acho mais. Vamos fazer um Skype e a gente conversa. E eu lembro que na época eu gerava 0 de resultado para ele. Minha equipe tinha morrido inteira, nada acontecia dentro do meu time. Maringá, a nossa região aqui, ela não era uma região que estava entregando, que gerava muito volume, não era uma região de destaque dentro do mercado. E aí o Rodrigo foi solícito, fez essa conferência comigo, a gente ficou mais de 1h30 conversando. E nessa mais de 1h30, ele me passou a visão de tudo que a gente ia construir dentro da venda direta. Se eu tomasse a decisão de continuar com aquelas pessoas, se eu tomasse a decisão de fazer realmente acontecer. E eu lembro que, depois daquela reunião, eu lembro que eu desliguei o meu computador, refleti e falei assim, cara, quer saber? Né? Eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa muito do emocional, sou uma pessoa mais do racional. E aí eu lembro que eu desliguei a conferência e eu tinha acabado de ler o livro O GoPro, do Eric Ward, e na minha mesa estava o Negócio do Século XXI. O livro Negócio do Século XXI, que são 2 livros que eu recomendo demais para todo mundo, que todo mundo leia, tá? E aí eu olhei pro Negócio do Século XXI e eu falei assim, caramba, a gente está no começo do século XXI. E a gente ainda está no começo do século XXI, né? A gente não chegou nem no primeiro quarto ainda do século XXI. Estamos longe da metade do século XXI ainda. E aí tem um livro que chama O Negócio do Século XXI, que fala sobre a indústria da venda direta, que fala sobre o nosso modelo de negócio. E aí eu falei assim, cara, se não for isso,
o que é que eu vou fazer para conquistar os meus objetivos, para realizar os meus sonhos. Porque eu não queria mais ter a vida medíocre que eu tinha. E medíocre que eu falo, uma vida na média, em que eu não estava feliz, eu não estava satisfeito e eu não tinha uma perspectiva de resultado diferente. Eu comecei a refletir, falei, cara, se não for isso, o que eu vou fazer para alcançar as minhas metas, para alcançar os meus objetivos? E eu lembro que dali eu tomei uma decisão de fazer o negócio até dar certo. Inclusive, hoje eu fiz uma publicação lá no meu Instagram, porque hoje é dia 4 de maio. Para quem é nerd, tá? Hoje é o dia do Star Wars. Por quê, né? Porque Star Wars fala que a força esteja com você. Né? Não sei quem já ouviu falar, quem conhece Star Wars, né? Uma das franquias de maior sucesso no cinema. E o 4 de maio, né? Se você falar 4 de maio em inglês, é May the 4th, né? Então é tipo, em inglês significa, né, que a força esteja, né, que a força esteja com você, né? Então eles transformaram o dia 4 de maio como o dia do Star Wars. E aí eu fiz uma publicação do Mestre Yoda, que é um personagem icônico lá da série do Star Wars, e eu coloquei lá 5 ensinamentos do Mestre Yoda para o seu negócio. E eu vou até pegar aqui só para falar do jeito que ele fala. O Mestre Yoda, ele fala as palavras tudo invertida, né? É uma das características dele é falar as palavras invertidas. E aí, ele tem uma frase, uma das frases que tá na publicação é assim: faça ou não faça, não existe a tentativa. Faça ou não faça, não existe a tentativa. Então, a partir do momento que você tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito até dar certo, e aí você coloca fazer o que tem que ser feito com a intensidade correta, pelo tempo que for necessário, até dar certo, quando você toma essa decisão, as coisas começam a acontecer. Mais uma vez, vem a frase: coisas acontecem quando você está em movimento. Sabe por que eu falo isso? Porque depois que eu tomei essa decisão, deu uma semana, não estou brincando, deu uma semana, a gente recebeu a notícia de que a Juness estava entrando no Brasil. E isso transformou completamente... essa mudança transformou completamente o meu negócio. Deu mais alguns dias, eu convidei para uma reunião e, de novo, foi totalmente ao acaso, porque era um contato frio meu. Era um contato mais próximo do meu irmão, mas era um contato frio meu. E esse cara, ele apareceu dentro da minha casa num dia que a gente estava indo para uma festa. Momentos em que eu ia para as festas. A gente estava indo para uma festa, esse cara apareceu dentro da minha casa, virou para mim e falou assim: mas esse negócio que você faz dá certo mesmo? Eu falei: dá. Mas não vamos falar hoje, não. Essa semana eu te ligo e a gente conversa melhor. E aí, eu peguei o telefone dele esse dia, liguei para ele, fiz a primeira abordagem para convidar ele para conhecer a oportunidade de negócio. Ele se cadastrou e foi o maior líder que eu tive dentro da venda direta. Ele atingiu um patamar de super liderança dentro do negócio. Né? Então, chama Henrique, que algumas pessoas conhecem. Então, as coisas vão acontecer quando você tomar a decisão de verdade. E você começar a entrar em movimento. Óbvio que vão ter obstáculos, óbvio que vão ter desafios, mas eu aprendi todo o tempo que eu tive desenvolvendo esse negócio, que se eu continuasse, cara, uma hora ia acontecer. E desculpa o termo que eu vou usar agora, que é o termo que eu gosto de usar quando eu falo, quando eu compartilho um pouco dessa parte da minha história para as pessoas. Um termo que eu uso é: não é possível que você não vai achar 2 filha da puta que vai fazer esse negócio junto com você, gente. Tem gente pra caramba aí fora. Não tem como. Matematicamente, é impossível você não achar 2 pessoas que vão fazer esse negócio junto com você para valer. E que vão gerar resultados extraordinários dentro do teu negócio. Você só precisa tomar a decisão de fazer acontecer. Você só precisa tomar a decisão de fazer acontecer. Fazer o que tem que ser feito
na intensidade correta pelo tempo que for necessário. Hoje, a gente está vivendo um momento muito importante para a história da venda direta. A gente realmente vai... Eu acredito muito nisso, gente. Quando eu falo que vamos revolucionar a venda direta, estamos revolucionando o mercado da venda direta, eu não falo da boca para fora, eu falo porque eu realmente acredito nisso. Eu não sei o quanto você acredita nisso. Eu acredito muito nisso. Então, a partir do momento que eu acredito nisso, eu entendo que estamos passando por um momento muito importante para a história da venda direta a nível mundial, porque a gente está passando a gente está no momento da história em que estamos em pré-marketing, em pré-lançamento da empresa número 1 que vai revolucionar o mercado. Essa história, ela vai ser contada daqui 30 anos por pessoas do mercado que vão estar começando na venda direta. Essas pessoas, elas vão, do mesmo jeito que contamos a história da Amway, do mesmo jeito que contamos a história da Herbalife, não importa se você gosta ou não dessas empresas, elas revolucionaram o mercado. E a história delas é compartilhada até hoje. Empresas aí com mais de... Herbalife mais de 40 anos, a Amway mais de 50, 60 anos. A história da Hive, ela vai ser contada daqui muitos e muitos anos. Por quê? Porque ela é a empresa que está revolucionando a venda direta. As empresas que já existem e as empresas que vão surgir após Hive, né? Igual tem antes de Cristo, a gente vai ter antes da Hive e depois da Hive. Venda direta antes da Hive, venda direta depois da Hive. As pessoas vão começar a copiar o nosso modelo de negócio, vão trazer o que a gente está construindo, vão usar para construir outras empresas, outros negócios. Mas a gente está revolucionando, a gente está vivendo um momento da história muito forte. Então a gente precisa aproveitar esse momento. A gente tem 16 dias agora para apresentar para o maior número de pessoas. Para dar a oportunidade para as pessoas serem realmente pioneiras. E aí você vender não só o negócio, porque agora a gente está vendendo, a gente começou vendendo a visão, e vamos falar a verdade, quando você vendia a visão lá em fevereiro, março, até meio de abril ali, era mais fácil, né? Você compartilhava a sua visão, as pessoas compravam a sua visão, faziam um pré-cadastro. Agora a gente começou a ficar mais técnico, porque a gente começou a ter muita informação, a gente vai ficando cada vez mais técnico. Você vai ver quando lançar tudo. A gente vai ficando cada vez mais técnico e a gente vai diminuindo a intensidade, a gente vai diminuindo o brilho no olho, a gente vai diminuindo a energia. E começa a ficar mais difícil das pessoas comprarem aquela visão. Porque elas não entendem nada dos rabiscos, dos desenhos, das contas que a gente faz. Mas está na nossa mão agora compartilhar a oportunidade da pessoa ser pioneira de algo que vai revolucionar o mercado. E aí você apresenta para essas pessoas, você faz abordagens, você convida essas pessoas para conhecer a oportunidade, para conhecer o que você está construindo. Você apresenta para essas pessoas e você conecta elas no evento. Essa deve ser a linguagem que você tem para todo mundo. Você não precisa mostrar todos os detalhes de plano de compensação. Você não precisa mostrar todas as diferenças que a gente... Tem gente que quer comparar a venda direta antes da Hive e o que a gente está construindo. Não precisa, as pessoas nem sabem o que é venda direta. Você precisa compartilhar a sua visão e conectar as pessoas no evento. Agora, a gente tem que fazer o trabalhinho de hoje até o dia 20, a gente tem que fazer um trabalhinho de... Como que é? O nome deu branco. Que organiza a viagem. De agente de viagem. A gente tem que fazer um trabalhinho de agente de viagem a partir de agora. Em que você vai apresentar uma oportunidade para a pessoa. Você vai conectar ela no evento. Você vai dar todo o direcionamento. Você vai ter o ingresso. Você vai ter uma excursão que vai sair da cidade dele. Se não tiver uma excursão, você vai ajudar ele a procurar um voo. E aí você vai ficar olhando todos os dias ali na internet para ver se tem desconto.
saindo da cidade dele para ir para Campinas. Você vai reservar um hotel para essa pessoa, dependendo, óbvio, da região que você está, de como está sendo feito o processo. Você vai reservar no Booking, então você já vai dar tudo pronto para ele. Você vai mostrar para ele como que vai ser. O evento é das 9 às 22 horas. São 13 horas de evento. Cara, você não tem ideia do quanto de aprendizado vai ter nesse dia. Do quanto de aprendizado vai ter nesse dia. Qual o resultado que você quer ter lá? Fica a pergunta. Qual resultado você quer ter lá? Como você quer ser reconhecido depois do evento de lançamento? Sim, seremos reconhecidos pelo trabalho que fizemos até agora. Mas se você fizer um trabalho forte de agora até o dia 20, conectando cada vez mais pessoas nesse evento de lançamento, o teu resultado ele vai ser muito potencializado. Por quê? Porque eu sei que às vezes você cadastrou uma pessoa lá em fevereiro, março, e hoje a pessoa já está desanimada, porque ela não teve resultado financeiro na prática. A conexão dela foi muito abstrata, não teve coisas concretas acontecendo. Fih, o cara que você cadastrar hoje, o cara que você cadastrar amanhã, que você cadastrar depois de amanhã, ele já vai chegar, a energia dele, não vai dar tempo da energia dele baixar até o evento. Ele vai estar com energia, já vai estar com energia alta, já vai estar ansioso junto com você para o evento. Ele vai chegar no evento, ele vai sair dando cambalhota. Ele vai sair alucinado, ele vai sair querendo mostrar esse negócio para todo mundo. Acredita nisso que eu estou falando. Você pode multiplicar em várias vezes o seu resultado pelo trabalho que você vai fazer de hoje até o evento. Então, a dica que eu dou, para a gente caminhar para o final, mostra essa oportunidade para o maior número de pessoas. Se organiza. Se você não está organizado, se organiza. Constrói uma lista. Pô, quem são as pessoas que eu vou falar esse final de semana? Quem são as pessoas que eu vou conversar hoje para mostrar a oportunidade, para convidar para conhecer, para dar a oportunidade de ser pioneiro junto comigo? Se organiza e entra em movimento. Porque coisas acontecem quando você entra em movimento, coisas que você não imagina. Pô, eu lembro que um outro exemplo rapidinho. Eu lembro que eu convidei, eu estava no mesmo mês que eu recrutei 12 distribuidores, 12 empreendedores para o meu time. Eu lembro que eu tinha pegado a lista do meu irmão para trabalhar, e aí convidei um amigo de faculdade dele, né? Fiz uma abordagem, a gente sentou para tomar um café para eu apresentar a oportunidade de negócio para ele. Apresentei a oportunidade de negócio para ele, cadastrei ele na hora. E depois, não, mentira, antes eu estava indo para o café com ele. Um outro amigo do meu irmão, que foi um dos caras que conheceu a venda direta antes de mim, porque meu irmão apresentou primeiro para esse amigo dele do que para mim. Algumas pessoas vão conhecer também, chama André. O André me mandou uma mensagem falando assim: Estevo, tudo bem? E foi uma mensagem, não foi nem no WhatsApp, eu lembro que foi no SMS. Ele mandou uma mensagem assim, nem tinha o contato dele. Fala, Estevo, tudo bem? Aqui é o André. Cara, eu precisava conversar. Eu tô lendo um livro, Segredos da Mente Milionária, e no livro o autor falou que eu tinha que parar de ler e conversar com você. Tem como a gente trocar uma ideia? Tem como você me ligar? Eu falei, cara, tenho uma reunião aqui com o alemão, que você conhece, fazia faculdade junto também. Eu vou terminar a reunião com ele e te ligo. Aí eu fiz a reunião com o alemão, cadastrei o alemão, e liguei pro André. Fala, André. Ele falou assim, cara, tô lendo negócio século XXI, tô buscando uma oportunidade de mudança na minha vida profissional e, cara, eu precisava falar com você. Como que faz para eu me cadastrar na Juness? Ele se cadastrou sozinho. Eu mandei, ele entrou no meu link no sistema. Ele se cadastrou com o maior pacote que tinha na época também. Sozinho. Pá, por conta. Por quê? Porque eu estava em movimento. Ele não estava na minha lista.
esses dois exemplos que eu contei, esses 3 exemplos que eu contei, não estavam, essas pessoas não estavam na minha lista, mas eu estava em movimento. E aí as pessoas simplesmente aparecem. Então, gente, entre em movimento, coloca coisa para andar. E o resultado vai acontecer para você também. Não fique esperando. Agora é a hora de fazer acontecer. Tá bom? Amanhã eu vou trazer dicas mais práticas, tá? Para a gente fazer acontecer, para a gente trabalhar no final de semana. Vou trazer dicas mais práticas para você realmente conseguir aumentar os seus números, apresentar para mais pessoas, fazer mais abordagens, tá? Eu vou trazer dicas mais práticas amanhã, né? Hoje já estamos estourando um pouquinho do tempo, então, para a gente encerrar, não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer compartilhar alguma coisa, coloca aí no chat se você quer compartilhar alguma coisa, mas enquanto você vai colocando aí, eu vou compartilhar a nossa agenda da semana com vocês. Tem essa arte da agenda aqui, mas ela já está ultrapassada, já tem mais coisa aqui na nossa agenda, né? Então, hoje, quinta-feira, às 20 horas, tá? 20 horas. Bom, segunda a sexta, nossa conexão matinal, né? Amanhã, então, estaremos online também, 7 horas da manhã, compartilhando um pouquinho de experiência, trazendo dicas práticas para você ter mais resultado, para você potencializar o seu resultado nesse pré-lançamento. Hoje, às 20 horas, a gente vai ter uma apresentação da oportunidade Hive de maneira online, que você pode conectar os seus prospectos, tá? No sábado, não está aqui, mas no sábado, às 15 horas, a gente tem um treinamento com o Cadu Pimentel sobre como trabalhar no pré-lançamento, no pré-marketing da Hive. Então, recomendo demais também conectar. A gente vai mandar o link ali nos grupos de WhatsApp, mas, né, essas conferências acontecem lá no YouTube do Cadu, então é só entrar lá youtube.com, procurar lá Cadu Pimentel, time Cadu, que você vai ter lá que vai ser lá que vai acontecer esse treinamento, é às 3 horas da tarde no sábado. Todo domingo, 8h30 da noite, a gente tem o nosso alinhamento semanal com a nossa alta liderança, então recomendo demais conectar nesse alinhamento também, porque ele dá direcionamento para você ter uma semana mais produtiva, para você aproveitar mais do lançamento. E em várias cidades do Brasil temos eventos presenciais, a Ana está conectada aqui, e eu prometi para ela que eu ia buscar em Fortaleza, mas por enquanto ainda não tive respostas a respeito de eventos presenciais aí em Fortaleza, tá? Mas ainda estou buscando ali com o pessoal. Mas se não responderam, se não falaram que vai ter o evento, é porque provavelmente não tem nenhum evento marcado, tá? Mas me comprometo aí, ainda tô indo atrás, quando eu tiver alguma informação mais concreta, eu te passo. Mais eventos presenciais em todo o Brasil, a gente tem a oportunidade de estar conectado de maneira presencialmente para fazer o negócio acontecer, tá? E para finalizar, né, o pequeno spoiler do que eu falei, prometi para vocês que eu ia passar. De novo, não é uma informação oficial, eu não sei se isso vai acontecer realmente ou não, tá? Mas a gente sempre tem uma pimentinha diferente aqui na nossa conferência matinal e fazer com que as pessoas tomem a decisão de se conectarem com a gente nas manhãs, né? Peguei a informação de que Beto Carvalho, tá? Um dos líderes da nossa alta liderança, que está por trás de toda a construção da Hive, boatos que ele disse que na próxima semana teremos o anúncio da composição dos nossos pacotes de lançamento, tá? Então, a gente vai ter lá quais os produtos vão vir no pacote de lançamento, quanto vai custar esse pacote para fazer esse investimento inicial, tá? Então, pode ser que na semana que vem a gente tenha essa informação. Não garanto 100% que seja, que essa informação realmente seja anunciada para a gente nessa próxima semana, tá? A gente tem aí umas bases de valores, a gente tem umas bases aí de composição de produtos que a gente vai ter, mas pode ser que na próxima semana a gente tenha essa informação, então fica ligado, fica conectado em tudo, para que você não perca nenhuma informação, para que você fique sabendo antes das coisas, porque quando você consegue se antecipar, você consegue ter mais resultado. Beleza? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, ótimo dia para todo mundo. Bora aumentar os nossos números, bora fazer acontecer, bora para cima, que vai valer a pena. Beleza? Valeu, tchau, tchau.
Ótimo dia, até amanhã.